A erva mate constituiu um ciclo importante para a história econômica do sul do Brasil, principalmente aqui para o Paraná. Décadas depois, um projeto de pesquisa da UEPG busca incentivar o cultivo sustentável desse produto, que é a base para o nosso mate, chimarrão, tererê ou tereré, como chamam os vizinhos do Mato Grosso do Sul. A professora Alessandra de Carvalho, do curso de História, conta um pouquinho desse projeto para a gente hoje, aqui no Redes de Conhecimento. Confira. Meu nome é Alessandra Isabel de Carvalho, eu sou historiadora, eu fiz a minha formação, a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Paraná, fiz o meu doutorado na Unicamp. Eu estou trabalhando na UEPG desde 2010 no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História. Então, esse é um projeto que tem nos dado muitas alegrias, né? Então, tudo começou em torno de uns 10 anos atrás. Eu, o professor Robson Laverde e mais a professora Evelyn Limo, nós começamos um trabalho de pesquisa sobre as comunidades herveiras do território centro-sul do Paraná, né, que era um projeto vinculado à Embrapa. Então, a ideia era nós documentarmos toda essa cultura e essas histórias vinculadas à produção tradicional e agroecológica de erva mate aqui no estado do Paraná. É importante falar que tem basicamente dois sistemas de produção de erva mate, assim, grosso modo falando, né? Um é a produção de erva mate dentro da floresta com araucária, porque a erva mate ela é uma espécie que ocorre naturalmente no subbosque da floresta com araucária. Então, existe esse sistema de produção de erva mate, que nós chamamos de erva mate sombreada, e o outro sistema de produção de erva mate é um monocultivo. E como toda monocultura, esse sistema, pleno sol, que nós chamamos, depende muito de agrotóxicos, de insumos químicos, sintéticos, né, para que a planta sobreviva. Enquanto que o sistema sombreado, ele tende a ser um sistema agroecológico, muito mais sustentável. Então, nós estávamos trabalhando com esses herveiros que produzem erva mate dentro da floresta com araucária. E tem uma especificidade interessante, porque você sabe que a floresta com araucária, infelizmente, é uma tipologia bastante ameaçada de extinção. Nós aqui no Paraná, nós tínhamos quase 50% da superfície do nosso território, né, coberto com essa tipologia, né, e os dados recentes são bastante assustadores, né? Na região sul do Brasil, né, que é onde ocorre a floresta com araucária, as últimas pesquisas indicam que nós temos algo em torno de 4% somente, né, da floresta no seu estágio mais avançado, né, mais preservado. Se nós pensarmos em florestas mais modificadas, nós temos aí algo em torno de 15%, 20%. De qualquer forma, o que é interessante é que os remanescentes de floresta com araucária que nós temos aqui no Paraná, eles ainda estão em pé porque existe produção de erva mate ali dentro. Então, acho que essa correlação, que é uma relação simbiótica entre a erva mate e a floresta com araucária, é importante a gente ressaltar. Então, nós começamos esse trabalho viajando pelo território, e entrevistando os herveiros. Por que herveiros e não ervateiros? Herveiros é a forma como os agricultores se auto-intitulam para eles até se diferenciarem dos ervateiros, que eles chamam, como eles chamam, os donos da indústria. Então, esses herveiros, a gente fala assim, eles tendem a ser a ponta mais fraca dessa correlação de forças. Então, nós fizemos uma série, dezenas de entrevistas no território, viajando bastante e documentando essa história e essa cultura. Nesse meio tempo, nós também sentimos a necessidade de constituir uma ONG, uma organização de sociedade civil, porque a gente trabalha muito em parceria, por exemplo, com pesquisadores do Canadá. Então, nós conseguimos financiar boa parte da nossa pesquisa nos projetos que nós temos em parceria com os canadenses. E a gente sempre precisava facilitar a forma desse recurso chegar até nós. Então, nós constituímos essa ONG, que chama CEDERVA, Centro de Desenvolvimento e Educação dos Sistemas Tradicionais de Erva Mate, para trabalhar em parceria também com os agricultores. Nessa história toda, os pequenos agricultores, que são os agricultores familiares de erva mate, são os grandes protagonistas. Então, todo o nosso trabalho é de apoio ao trabalho que eles desenvolvem no campo.
Do CEDEVA, logo trabalhando em parceria com outras entidades, né, também de pesquisa, como a Embrapa, o IDR do Paraná, né, a ICMBio, né, que são instituições que atuam no território também, e contemplando um desejo que era dos agricultores, que é uma luta que eles vinham travando há muitas décadas. Em 2019, nós conseguimos criar o Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Produção de Erva Mate, que é uma instituição capitaneada pelo Ministério do Trabalho do Paraná. Então, foi muito interessante. Então, isso foi em 19. Nós já começamos a constituir grupos de trabalho dentro, né, do observatório, e veio a pandemia, no início de 20. Né? Então, todo mundo voltou para suas casas e as pesquisas estavam acontecendo basicamente online. E no começo do ano de 2020, nós ficamos sabendo que a FAO, das Nações Unidas, possui um programa chamado Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial, né, que basicamente reconhece que determinados sistemas agrícolas são únicos no mundo, né, porque eles possuem determinadas características em termos culturais, históricos, que ocorrem em paisagens muito especiais, né, e que são sistemas agrícolas muito importantes em termos de soberania e segurança alimentar para os países de onde eles pertencem. E nós soubemos desse programa e aí nós pensamos nos sistemas tradicionais, né, aqui de erva mate. E quando nós vimos os critérios, nós pensamos, acho que nós gabaritamos esse negócio. E aí nós começamos a trabalhar nos documentos que a FAO requer para fazer a candidatura, que são basicamente 2 documentos. Né? Então, o primeiro é um minucioso dossiê, né, sobre o sistema agrícola. Então, ali precisa estar descrito tudo em relação à cultura, à história, às questões ambientais, econômicas, né, tudo que envolve essas comunidades, né, que vivem nesse sistema. E para isso, para a confecção desse dossiê, foi muito importante aquelas pesquisas que eu vinha desenvolvendo, né, com o professor Robson e com a professora Ive, né, no território. Então, nós tínhamos muita informação coletada, além de toda a pesquisa bibliográfica que a gente vinha, né, realizando há muitos anos. Então, isso nós focamos na escritura do dossiê. O segundo documento que a FAO requer é um plano de ação de conservação dinâmica para 5 anos. Né? E para escrever esse plano de ação, então, nós realizamos durante praticamente um ano de pandemia, né? Reuniões começaram, essas reuniões eram quinzenais, depois semanais, né? Junto com os agricultores, com os representantes dos sindicatos da agricultura familiar, com as demais instituições de pesquisa, para identificar quais eram as principais ameaças e desafios para os sistemas tradicionais de erva mate, para sua manutenção. Então, a partir dessas conversas, né, que foram muitas e longas conversas, né, nós desembocamos, criamos o Plano de Ação de Conservação Dinâmica, que é focado em 3 eixos principais. Né? Então, o primeiro é sensibilização, comunicação e disseminação, porque uma coisa que é evidente para a grande maioria de nós pesquisadores é que as pessoas não sabem de onde vem o mate que elas consomem. Né? Na verdade, as pessoas não sabem de onde vem o alimento que nós consumimos. Né? Mas a questão do mate talvez é um pouco mais complexo do que os demais alimentos, não sei. Né? Então, a gente precisa fazer com que essas informações sobre que mate as pessoas consomem, como esse mate é produzido, né, circule, chegue até as pessoas. O segundo eixo é cooperativismo e economia solidária. Então, assim, a gente identificou junto aos parceiros de que existe essa necessidade de se criar uma cooperativa, de se fortalecer uma cooperativa, né, especificamente da erva mate no território. E o último eixo principal desse plano de ação de conservação dinâmica está focado em sustentabilidade e modos de vida. Né? Então, o plano é esse, né? Então, nós fizemos a submissão, nós trabalhamos praticamente 2 anos nesses 2 documentos, enviamos os documentos, né, para o governo federal, porque quem faz a candidatura não é o território, não é o estado, né, a candidatura é nacional, então é o governo federal que deve mandar esses documentos para a FAO.
Infelizmente, nós estávamos num momento político, né, bem desfavorável, né, à agricultura familiar. Essa documentação ficou parada no governo federal até que houve a mudança de governo. E, felizmente, daí, no início de 2023, essa documentação foi enviada para a FAO e começou o processo da candidatura de fato, né? Então, são várias reuniões que o Comitê Científico da FAO faz, né? No início de 25, nós recebemos uma representante desse comitê científico que vem avaliar em loco, né, os sistemas para verificar se aquilo que nós colocamos nos documentos realmente se comprova, né? E aí, em maio do ano passado, nós tivemos a feliz notícia de que os sistemas tradicionais de agroecológicos, né, de erva mate sombreada aqui do Paraná foram reconhecidos como um CIPAM. Então, nós temos aqui no nosso território o segundo CIPAM do Brasil. O primeiro é das apanhadores das flores sempre vivas de Minas Gerais, né, que existe ali na Serra do Espinhaço. Né, e nós somos o nono, se eu não me engano, o nono CIPAM da América Latina e um dos 104 CIPAMs que existem no mundo. Né. Então, é uma preciosidade, né, que nós temos aqui no território, né, mas o reconhecimento da FAO, que é um reconhecimento internacional importantíssimo, não basta para a preservação dos sistemas. Então, nós precisamos garantir que o plano de ação seja implementado, porque daqui 5 anos, 4 anos agora, né, a FAO fará uma nova avaliação a cada 5 anos. Né, todos os sistemas reconhecidos, eles passam por uma nova avaliação para ver, né, se nós vamos conseguir manter o reconhecimento. Então, a gente vem trabalhando com muito afinco nisso. Tem sido uma grande dificuldade, porque a implementação do plano demanda recursos, porque a gente precisa ter vários técnicos, são 11 municípios que são signatários dessa candidatura, são 400 agricultores signatários, né, dessa candidatura, além de todas as outras instituições parceiras. Há potencialidade de nós fazermos esse número de agricultores crescer imensamente. A gente pode multiplicar isso até por 10, né, pelo número de produtores de erva mate sombreada que nós temos na região. Tem sido um desafio, né? Desde então a gente tem corrido atrás de financiamento para implementar o plano. Então, a gente tem tido apoio agora. Então, a gente começou essa corrida em maio do ano passado, 1 ano exatamente depois, agora que a gente está começando a ter o retorno desse investimento todo, dessa busca toda que a gente tem feito. Felizmente, a gente tem alguns parceiros, alguns políticos, né, do campo progressista, bastante sensibilizados, né, com esse reconhecimento. Então, a gente conseguiu 2 emendas parlamentares, né, para a implementação do plano. Nós temos também o apoio da própria FAO, né, que também entra com recurso para iniciarmos o plano, a implementação do plano. Nós temos como um grande parceiro também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e a gente tem corrido atrás de editais, né. Apareceu o edital, a gente escreve uma proposta para conseguir recursos para implementar o plano. A gente conseguiu recentemente uma grande conquista. Nós temos um núcleo de cooperação socioambiental, né, aqui, são núcleos fomentados pela Itaipu Binacional, e a Itaipu lançou um edital específico para esses núcleos. Nós fomos contemplados, então assim. Então, os recursos começam a chegar a partir de agora, né? Então, nós estamos muito animados em colocar, de fato, o plano de ação em prática. Na verdade, não é agora, logo depois que houve o reconhecimento, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma verba também, nós começamos os trabalhos, né? Foi importante para nós mobilizarmos, né, a comunidade por 1 ano e meio. Infelizmente, o recurso acabou. E agora nós estamos em campo de novo, trabalhando, né, para fazer o CIPAM acontecer, na verdade. A gente já tem o reconhecimento, mas agora nós precisamos fomentar e disseminar os sistemas tradicionais e agroecológicos de erva mate aqui no Paraná, porque não é uma coisa que a gente pode... É uma coisa muito importante, né? Então, eu acho que merece, né, muita atenção.
tanto da universidade como dos demais instituições de pesquisa, mas sobretudo do poder público também, porque esse é um reconhecimento, como eu disse, é um reconhecimento do Brasil, né?